A leitura das atas das reuniões anteriores. Ata da 29ª reunião ordinária da 7ª Sessão Legislativa da 16ª Legislatura, realizada no dia 25 de abril de 2016, presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Eduardo Marcos, Henrique Leite e Osmar Ricardo. Aos 25 dias do mês de abril do ano de 2016, às 15 horas, na Sala João Negromonte Filho, Sala das Sessões, no andar terra da Casa Zé Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência dos vereadores Eduardo Marques. Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Jurandir Liberal e Almir Fernando, contando com a presença de demais vereadores. Membro desse poder, havendo número legal, o senhor presidente declarou aberto o trabalho, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior que foi feita e submetida à apreciação do plenário. Foi a mesma aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou pelo secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constar as seguintes matérias: ofício 119/2016 do Gabinete da Secretaria de Relações Institucionais, requerimentos 1328 a 1333/2016, de autoria do vereador André Reves. No horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador com a tribuna, o vereador Almir Fernando, mencionou que a Secretaria de Mobilidade Urbana, na pessoa do secretário João Braga, acatou suas reivindicações sobre os terminais de ônibus da linha do Tiro do Correio de Euclides, com relação à mobilidade. Próximo vereador com a tribuna, o vereador Michele Costa, destacou o balanço da Conferência da ONU. Falou pela ordem a vereadora Vera Lopes, solicitando a dispensa de prazo do projeto de decreto legislativo. Próximo vereador Henrique Leite, versou sobre a dificuldade do transporte do bairro do Ipsec. Próximo vereador Osmar Ricardo repercutiu sobre as vítimas do desabamento de barreira por conta das chuvas na cidade do Recife. Próximo vereador Luiz Eustáquio, repercutiu os conflitos ocorridos entre taxistas e os trabalhadores da Uber. Afirmou que deve-se ter ordem e respeito às leis e que a população não deve fazer justiça com as próprias mãos. Prolongamento do expediente. Foi aprovada a discussão única do requerimento 1330/2016, de autoria do vereador André Reves. Requerimento de número 1322/2016, de autoria do vereador Augusto Carreiras, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 1329/2016, de autoria do vereador André Reges, foi aprovado. Discussão única do requerimento 1332/2016, de autoria do vereador André Reges, foi aprovado. Primeira discussão dos pareceres 792 e 2015, 430/2014, respectivamente das comissões de Legislação, Justiça, Educação, Cultura, Turismo e Esporte. Opinando pela aprovação do projeto de lei 90/2014, de autoria da vereadora Michele Colles, foi aprovado. Projeto de decreto legislativo foi prejudicada a votação por ter número suficiente para deliberar sobre os projetos. No grande expediente foi pedida a verificação de quórum e estavam presentes os vereadores Aline Mariana, Aimee Carvalho, Almir Fernando, André Regis, Carlos Gueiros, Ademar de Oliveira, Stefano Menudo, Eurico Freire, Gilberto Alves, Henrique Leite, Osmar Ricardo, Rodrigo Vidal e Rogério de Luca, total de 13 presentes. O senhor presidente informou que havia quórum. Iniciado o grande expediente, o primeiro orador com a tribuna, o vereador Osmar Ricardo, contestou o esvaziamento desta casa, pois os debates são necessários. Próxima vereadora é a vereadora Vera Lopes, fez críticas à falta de medicamento para a população, especificando os controlados para diabéticos. Foi aparteada pelo vereador Osmar Ricardo. Novamente foi pedida verificação de quórum, a mesa acatou a solicitação, determinando o segundo secretário que procedesse à chamada de verificação. Estavam os presentes os vereadores Eurico Freire, Henrique Leite, sai mais fora, Luiz Eustáquio, Osmar Ricardo, total 5. Não havendo número legal, regimental, o senhor presidente encerrou a presente reunião, convocar a casa para se reunir amanhã, terça-feira, 26 de abril de 2016, no local de costume, no horário regimental, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida aprovada vai assinada por quem direito. Ata da reunião solene em homenagem aos 29 anos do Presei, realizada no dia 14 de abril de 2016, presidência dos excelentíssimos senhores Alfredo Santana e Isabela de Rodão, aos 14 dias do mês de abril do ano 2016, às 10 horas, na Sala João Negromonte, Sala das Sessões, no andar terra da Casa Zé Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, na cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife em caráter solene sob a presidência do vereador Alfredo Santana. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente compôs a mesa com os seguintes convidados: o senhor Edivaldo Santos, coordenador do Preseis, Dr. Luiz de la Moura, professor da Universidade Federal de Pernambuco, vereadora Isabela de Rodão, autora do requerimento,
Em continuidade, senhor presidente solicitou que todos de pé ouvissem a execução do hino nacional brasileiro. Senhor presidente, em seguida, fez registro da presença de algumas autoridades e, em seguida, convidou a vereadora Isabela de Rodão, autora da proposta, para fazer seu pronunciamento. Em seguida, foi solicitado o senhor Edivaldo, orador, saudar suas autoridades, que também foi solicitado para fazer seu pronunciamento. A senhora presidente fez registro de mais autoridades no plenário, dando continuidade à sessão. A senhora presidente convidou para tomar assento à mesa a senhora Carminha. A senhora presidente convidou para ocupar a tribuna o professor Luiz de Lamora, orador, saudou a todos da mesa, analisou o momento político e reforçou o trabalho do presente. A senhora presidente fez uma avaliação da grande conquista da lei e que todos precisam consolidar as lutas do país. Em seguida, o professor Luiz de Lamora falou sobre a mudança da política urbana na cidade do Recife, dando sequência, a senhora presidente fez registro de presença das ex em plenário. Em seguida, fez suas considerações finais, destacando que a prioridade da cidade são as pessoas, nada mais havendo a tratar, convocou para se reunir amanhã em sessão solene, no local do costume, no horário regimental. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a ata, que depois de lida aprovada vai assinada por quem direito. Lidas duas atas, senhor presidente. Peço a Vossa Excelência que faça a leitura do expediente do dia. Requerimento 1353 de 2016, de autoria do vereador Felipe Francismar. Requerimento 1337 de 2016, de autoria do vereador André Regis. 1338, de autoria do vereador André Regis. 1339, também de autoria do vereador André Regis. 1340, André Regis. E 1341, também do vereador André Regis. Lei do expediente do dia, senhor presidente. Feita a leitura do expediente do dia, com muita satisfação, que registro a presença dos alunos do 5º período do curso de Direito da Faculdade Joaquim Nabuco. Sejam todos bem-vindos. Passo nesse momento ao pequeno expediente, a chamada dos senhores vereadores e vereadoras inscritos. Convido a vereadora Isabela de Roldão. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, boa tarde a todas e todos presentes. Eu saúdo nesta tarde, em nome da professora Manuela, a todos os estudantes, a todas e todos os estudantes de Direito, futuros operadores do Direito. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Casa Zé Mariano. Nesta tarde, senhor presidente, nós vimos trazer uma denúncia que recebemos semana passada e que nós gostaríamos de compartilhar. Inclusive, nós estamos fazendo, tão de entrada, num pedido de informação acerca do assunto. Nós recebemos denúncia de que as escolas municipais do Ibura Jordão, até o mês de abril, no caso especificamente até a sexta-feira da semana passada, ainda não receberam fardamento completo. As crianças não receberam fardamento e estão ainda utilizando o fardamento do ano passado. E recebemos também a denúncia acerca da questão do material e ficou claro que o material não veio completo também. E a gente está fazendo esse encaminhamento à Secretaria de Educação para verificar quais são as dificuldades, haja vista que o ano letivo começou já tem alguns meses e as crianças não estão com o material completo. E isso é muito grave porque existe uma demanda de crianças que crescem, né? A questão do material que muda de sala, precisa do material para acompanhar as aulas, muitas vezes do material básico que não chegou ainda e que a gente então, eu gostaria só de socializar e de dizer que nós estamos dando entrada no pedido de informação para que a Secretaria da Educação então se pronuncie acerca do assunto, porque o tempo está passando e as crianças estão prejudicadas, verdadeiramente prejudicadas pela ausência do seu material. A gente gostaria aqui também de compartilhar, vereadora Michele, que na semana passada
nós fomos procurados há aproximadamente uns 20 dias pela Sociedade Brasileira Vegetariana, vereador Eurico, a respeito de um projeto de lei que nós temos aqui, de proibição do consumo de foie gras, que é aquele patê advindo do fígado dos gansos e que são extraídos da forma mais cruel possível. Né? Nós recebemos essa demanda, verificamos como é feita a extração dessa iguaria, que inclusive não é uma iguaria nossa, não é um processo, não é um produto genuinamente brasileiro, recifense, mas que é feito a extração da forma mais cruel possível. O patê de foie gras, ele é extraído do ganso do fígado, ou melhor, do fígado do ganso. O ganso, ele é aberta a boca dele, introduzido um cano, e esse cano encaixa no fígado, ele é colocado comida em exaustão, até que esse fígado estoure, esse ganso vem a óbito, e daí é extraída esta iguaria, que por sinal é iguaria caríssima, não é acessível para todas e todos, mas que continua aqui o consumo. E a Sociedade Brasileira Vegetariana nos procurou há uns 20 dias e propuseram, então, nacionalmente, lançar uma campanha, vereador Eurico, para coletar assinaturas para um abaixo-assinado, para ver se a gente consegue colocar em pauta este projeto, que é ainda de 2015, e que até hoje, por mais que a gente tenha insistido para que entre em pauta, para que entre em discussão na Casa Zé Mariano, a gente ainda não conseguiu êxito. E eu fico imaginando, vereador Eurico, que talvez seja necessário a gente também fazer um abaixo-assinado para ver se a Prefeitura do Recife tira do papel a lei da tração animal ainda de 2013. Quantos animais ainda serão mortos por maus tratos, porque simplesmente a Prefeitura não tira do papel a lei de tração animal que foi aprovada nesta casa em apenas 2 meses? Então eu fico imaginando que talvez a gente precise envolver de fato as pessoas da nossa cidade para que a gente faça acontecer, especialmente leis que já foram discutidas e devidamente aprovadas nesta casa. É uma desmoralização para a Casa Zé Mariano a gente ter leis que não saem do papel e leis que foram apresentadas pelo Executivo, mas que infelizmente não saem do papel. E eu gostaria aqui também aproveitar e fazer o reforço, pedir ao presidente da Casa que também traga para discussão a nossa lei da questão do uso dos cães de guarda. São outras questões importantes de serem pontuadas e que a gente gostaria de pedir aqui à presidência que colocasse os nossos projetos em pauta, porque a questão dos animais que continuam fazendo a guarda de ambientes fechados, a gente sabe, a gente recebe denúncias reiteradas dos animais que são maltratados, que são esquecidos e passam às vezes até uma semana sem alimento, sem água, expostos à luz, ao sol e à chuva. E a gente gostaria de pedir ao presidente que procedesse desta forma, colocando em pauta os nossos projetos para que a gente possa ampliar a discussão e colocá-los em votação. Muito obrigada. Vou levar o seu pedido ao presidente desta Casa, Excelência. Pois não. Pela ordem. Pois não. Eu queria requerer a Vossa Excelência a verificação de quórum. Verificação de quórum a pedido do vereador Carlos Gueiros. Antes, coloca em discussão a ata. Encerrar a discussão, a votação aprovada. Verificação de quórum a pedido do vereador Carlos Gueiros. Solicito aos senhores vereadores que registrem as suas presenças.
3 vereadores presentes, a quórum. Convido nesse momento o vereador Jaime Asfora, vereador Jurandir Liberal. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu entendo o vereador Carlos Guedes, talvez não queira que a gente fale aqui no pequeno expediente, mas eu vou ter condição de me pronunciar, e eu entendo até a sua preocupação, é que um dia de terça-feira não tem sentido a gente não ter metade dos vereadores aqui presentes. Nós entendemos que os companheiros têm outros interesses, mas segunda e terça-feira, eu acho que era bom fazer um apelo da própria presidente dessa casa, que também está ausente, é o primeiro a faltar ontem e hoje, era bom registrar isso para que a gente pudesse também não servir de referência negativa lá fora. Compreendo, vereador Carlos. Mas a minha intenção hoje aqui é exatamente um comentário que foi feito pelo meu colega de partido, o companheiro Osmar Ricardo, destacando o problema que teve mais uma morte motivada pelas chuvas na administração do prefeito Geraldo Júlio. Vereador Osmar Ricardo, Vossa Excelência acompanhou no início da administração do Partido dos Trabalhadores, um dos pontos fundamentais que foi o cuidar das pessoas foi exatamente na questão dos morros, uma orientação do nosso colega engenheiro Jaime Guzmão, falecido, mas que é extremamente competente nessa área de solos, e que Jaime tinha sido já diretor da URB, então ele indicou que a questão de cuidar dos morros não era só no momento das chuvas. Tinha que ser uma ação permanente para evitar que quando chovesse as pessoas não viessem a óbito. E foi dessa maneira que a administração dos partidos trabalhadores, durante 8 anos, não teve nenhuma morte. E até como experiência positiva que devia ter sido adotada pelo prefeito Geraldo Júlio quando assumiu. O que é que ele fez, Geraldo Júlio? Acabou praticamente com o programa Parceria, que era aquele programa de contenção de barreiras, que tinha a intervenção da prefeitura e dos moradores. Acabou com o orçamento participativo, que era uma ação da prefeitura, onde, num período de chuva, todos aqueles agentes ligados ao orçamento participativo faziam um trabalho de comunicação que, às vezes, em menos de meia hora, conseguia comunicar a todos os moradores em área de risco, porque, por sinal, foi detectado no período do João Paulo que tinha 10 mil pontos de risco. E a prefeitura conseguiu resolver o problema de 7 mil pontos de risco, ficando 3 mil ainda em área de risco, que merecia atenção especial por parte da prefeitura. Viu, vereadora Isabela? Então, essa equipe do Parceria, junto com o orçamento participativo, comunicava das preocupações das chuvas e, consequentemente, aquelas pessoas que estavam em área de risco se retiravam e evitavam um acidente maior. E isso hoje não tem. Então, a população está desassistida e, consequentemente, já é a 5ª morte em 3 anos. Por isso, eu quero deixar claro aqui que, se ocorrer mais mortes, a gente quer imputar a essa inconsequência que foi dada pela atual administração de um problema que todos nós sabemos que existe. Então, se nós sabemos que existe um problema, é necessário que você encontre o remédio para esse problema, que já está claro em todas as normas de acompanhamento da engenharia e de observação que foi da experiência da administração do PT. Portanto, eu quero fazer esse registro, que não é novidade
nós sabemos como resolver o problema e a prefeitura não está fazendo por incompetência, por irresponsabilidade. É isso que a gente quer deixar. Quando morreu 1, 2, 3, então para a prefeitura isso é muito pouco na sua estatística. Mas estão acostumados com estatísticas, que estatística negativa, realmente eles suprem com esse dinheiro voltado para a propaganda, que a gente sabe perfeitamente, vereadora Isabela. Portanto, esse registro que a gente quer fazer não é novidade, pode ser resolvido, e para resolver é só questão de decisão política que está faltando no município do Recife. Muito obrigado. Convido... Senhor presidente, eu fui citado pelo vereador que estava na tribuna. Eu gostaria de regimentalmente me referir ao que ele disse. Eu não tenho a intenção de proibir ninguém que fale legitimamente. O problema é que, pelo contrário, eu estou preservando a fala dele. Eu estou valorizando o que ele vai dizer. Porque falar para um plenário vazio é ruim, eu mesmo não quero. Agora, se ele está acostumado a falar para plenário vazio, aí é um problema pessoal dele, mas não é o meu pensamento. Na realidade, a intenção é aquela segunda que ele reconheceu depois. É que nós temos que ter responsabilidade. Essa casa precisa tomar uma atitude. Não é possível que segunda, terça, quarta, a gente tranque pauta todo dia, porque não tem presença aqui. Eu acho que eu tenho os mesmos problemas que todos têm. Então é preciso que haja. Afinal de contas, a semana tem 5 dias úteis, nós fazemos sessão em 2, segunda e terça. E nesse dia não se pode aprovar a pauta? Porque se chega aqui, bota a presença e sai. Eu acho que era mais honesto não botar a presença, já que tem problema. Então eu acho que a gente tem que tomar uma providência, porque no fim, eu entro no bolo, eu que estou aqui todo dia, vou entrar amanhã na relação dos ausentes, na relação da crítica com a Câmara, porque não realiza sessões, porque não aprova. Então, aqueles poucos que estão presentes não serão excluídos das ausências. Viu? Esse é o meu propósito. Mais uma vez, eu levarei esse assunto ao... E eu novamente peço verificação de quórum a Vossa Excelência. Mais uma vez levarei esse assunto, Excelência, ao presidente desta casa. Verificação de quórum? Verificação de quórum a pedido do vereador Carlos Gueiro. Solicito aos senhores vereadores e senhoras vereadoras que registrem as suas presenças. A quórum regimental para continuarmos a sessão, a reunião. Convido o vereador Amaro Cipriano Maguari. Pronto. Vereador Amaro. Pois não, Excelência. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu quando vi o vereador Carlos Guedes falando, eu me lembrei de Dom Helder Câmara. Dom Helder dizia que muita gente pensava que o povo não pensava. E ele dizia, o povo pensa. Então, é uma questão, é um alerta que o vereador Carlos Guedes faz para nós, que é até de a gente respeitar e dizer que é de importância para toda a nossa casa. A verdade é um compromisso do vereador, estar presente, até porque foi eleito para isso. Mas, senhor presidente, eu ocupo a tribuna nesta tarde. Primeiro eu quero aqui parabenizar os alunos da Faculdade Joaquim Nabuco, que estão no quinto período de Direito, né? Eu até me lembro do 5º período de Relações Públicas, quando eu encerrei lá na ESURP. Parabenizar vocês e desejar sucesso na grande caminhada, né, da advocacia, isso é importante. Hoje, 26 de abril,
No ano, quando João da Costa era o prefeito da cidade do Recife, eu entrei aqui com um projeto de lei para homenagear as empregadas domésticas, as trabalhadoras domésticas, aquelas senhoras que tanto faz pelos nossos lares, cuidam dos nossos filhos. E esse dia é comemorado no dia 27 de abril. Aqui costuma-se aqui na Câmara, na quarta-feira, sempre tem uma sessão solene. A gente às vezes vem para o plenário, tem sessão solene, e eu antecipei esse pronunciamento para homenagear as empregadas domésticas. Também os homens que são domésticos que trabalham nessa área, que merecem todo o nosso respeito. O projeto de lei é o projeto 153/2009. Ele foi aprovado no governo de João da Costa. E a justificativa: existem em muitos lares aquelas profissionais que, além de cuidar bem da família, se dedicam todo o seu tempo com muito carinho às crianças dos nossos lares. As trabalhadoras domésticas são de grande importância para a nossa casa, a nossa cidade, nosso estado e todo o nosso país. São pessoas que cuidam e têm a confiança dos patrões em seus lares. É importante saber que as empregadas, às vezes, não têm relevância pelos seus trabalhos. E a gente fez o projeto naquela época para valorizar as empregadas domésticas e também lembrar o seu dia, que é amanhã, dia 27 de abril. As trabalhadoras domésticas foram reconhecidas como profissionais no ano de 1972, através da Lei 5859/72. Com isso, pode acontecer a uma categoria que existe desde tempos imemoriais. No caso específico do Brasil, existia desde os tempos Brasil Colônia. Porém, a categoria só teve seus direitos assegurados no ano de 1988, com a Constituição Federal, a chamada Constituição Cidadã. A criação da data em nível municipal pretende prestigiar estas trabalhadoras presentes no dia a dia de tantos momentos de importância, aquelas que cuidam dos lares, na ausência dos patrões, cuidam de toda a família, das crianças, e às vezes são recebidas como pessoas da própria família. É importante saber que as empregadas domésticas têm a grande responsabilidade. E a padroeira das empregadas domésticas é Santa Zita, que era uma moça humilde e generosa, e ela costumava dividir sua comida e suas roupas com as pessoas pobres. Então, é importante se lembrar, neste dia, que amanhã, dia 27 de abril, é comemorado o Dia da Empregada Doméstica, que é um projeto de lei aprovado em minha autoria no ano de 2009, através do número 153. A gente sabe, vereadora Isabela de Rodão, que as empregadas domésticas têm uma grande relevância. Às vezes são esquecidas na sua individualidade. Mas também é bom lembrar que elas têm um direito de ser relembradas e merecem todo o nosso carinho, nosso respeito, porque cuidam das nossas crianças e têm toda a nossa confiança. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência a respeito da composição da Comissão da Juventude na Câmara. Haja vista que os outros dois vereadores que compunham a comissão junto comigo saíram em decorrência da suplência, e desde o início de abril que a comissão não se reúne, que a comissão tem parecer para analisar, inclusive nós preparamos um parecer e precisa da assinatura dos componentes, já provocamos o Legislativo para saber se o presidente da Casa determinou quais são os vereadores que vão compor a Comissão da Juventude, e eu gostaria de fazer essa pergunta a você. Já foi publicado no Diário Oficial de sábado, e entrou Rodrigo Vidal e Michele Colles. Quem são os suplentes, Vossa Excelência? Suplentes Eduardo Cheira e Stefano Menudo. Certo. Então a gente já está. Eu agradeço e eu já deixo claro que na próxima segunda-feira, para a comissão se reunir, para a gente distribuir os projetos da comissão. E eu gostaria, senhor presidente, de justificar. Eu vou precisar sair, que eu tenho uma reunião agora das 3h30 na URB, e eu vou precisar me retirar. Então, não vou me retirar
para me ausentar simplesmente, mas eu tenho uma reunião agora na URB às 3h30. Tá certo? Obrigada. Ok. Próximo vereador inscrito, vereador Aimee. Vereador Eurico Freire. Eu tenho que chamar pela ordem, né, meu velho? Boa tarde, senhoras e senhores, senhor presidente, alunos de direito que nos acompanham na galeria, público presente, imprensa. Eu venho, na tarde de hoje, trazer um assunto, vereador Carlos Gueiros, que já abordamos em outras ocasiões dessa tribuna, um assunto que com certeza é de interesse da sociedade recifense, quiçá de todo o Brasil, que é os acidentados com moto. Os acidentes de moto, como sabemos, ocupam um número alarmante de leitos em nossos hospitais. Tem uma matéria do Diário de Pernambuco, do último dia 20, que nos traz um dado muito preocupante, que mais uma vez exige que tratemos do assunto da tribuna. O gasto com acidentados de moto correspondeu a 917 milhões no ano de 2015. Para se ter uma ideia deste número, o gasto é quase 7 vezes maior do que o orçamento do Estado destinado às ações relativas às doenças causadas pelo Aedes aegypti. 7 vezes maior do que as ações relativas às doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, uma das principais preocupações da saúde pública atualmente. Em outra comparação, o valor daria para manter ao longo de 4 anos o funcionamento do Hospital da Restauração. Então, vejamos bem o quanto nós deixamos de investir, o quanto é destinado ao cuidado dos acidentados de moto, que podia estar sendo investido na saúde pública, estruturando melhor os nossos hospitais e a população, sem dúvida nenhuma. Além dos leitos que são ocupados em volume grandioso, os médicos que ali também são detidos a estar tratando desses pacientes, e isso ainda não é, senhoras e senhores, o maior dos prejuízos. Além do gasto financeiro, existe o principal custo, que é a vida das pessoas. No ano de 2015, registrou 719 acidentados de moto com morte. 42% das mortes registradas no estado relacionadas a acidentes de trânsito vitimaram motociclistas. Mais de 4.600 ocupantes de motos precisaram ser internados. Então é por isso que nós mais uma vez viemos à tribuna na tarde de hoje. Essa casa já debateu, já aprovou um projeto que colaborou, a gente já tem dados que atestam, colaborou para a diminuição desses acidentes. Projeto de lei das cinquentinhas, que o Executivo Municipal assumiu a condução desse projeto, mas a Casa discutiu, a Casa aprovou. Muito mais precisa ser feito. Os senhores devem concordar comigo que é pouco comum nós vermos campanhas educativas, vemos a nossa televisão sendo ocupada com tantos programas dispensáveis, muitas vezes detendo tanto tempo a registrar as notícias negativas, e não investimos na prevenção, não investimos na educação desses usuários, e assim não prejudicando tão somente os usuários, que já seria suficiente, mas os terceiros que são envolvidos nesses acidentes. Então fica aqui o nosso apelo ao Governo do Estado, à Prefeitura da cidade do Recife, para que invista nas campanhas de educação do trânsito, com especificidade aos condutores de moto. Muito obrigado. Vereador, quero só dizer para os alunos da Joaquim Nabuco, de Direito, 5º período, que após terminar a sessão, se quiserem descer para registrar, que eu sei que precisam registrar para levar para a faculdade, vocês podem descer
Nós vamos abrir a porta aqui e vocês podem tirar algumas dúvidas se precisar. Próximo vereador inscrito, vereador Osmar Ricardo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, vereador Eurico, o importante de tudo que a bancada de governo vem reclamando aqui no dia a dia são coisas verdadeiras, né? O governo municipal, ele não faz uma campanha educativa sobre a questão da dengue, sobre a questão das motos, da segurança, mas faz propaganda mentirosa, faz propaganda das barreiras, dos morros, que já é a quinta morte em nossa cidade por deslizamento de barreira. A gente trouxe esse assunto ontem aqui. Vamos repetir, para ver se o prefeito, em vez de investir em propaganda, que ele sabe que não é real, que não é verdadeira, né? Invista na publicidade, na informação legítima para o povo. Não usar o dinheiro público para dizer que está investindo, que tem um olhar maravilhoso para os pobres que moram no morro, que não é verdade isso. Isso é uma coisa que parou parceria no morro, por exemplo, senhores vereadores. Parou. Me diga uma parceria que teve no morro. Nos 3 anos e 4 meses do governo Geraldo Júlio, só teve uma barreira que foi feita porque tinha sido iniciada pelo governo de João da Costa. Estava parada, terminado, que foi na Guabiraba. Que o próprio prefeito foi lá inaugurar essa barreira. Isso são coisas absurdas. E aí, ontem, a bancada de governo do prefeito Geraldo Júlio reclama da saúde, que é o caos, que a gente coloca, falta remédio, falta falta fralda descartável para os deficientes. A mesma empresa que fornece remédio ao município, eles dizem que fornece, mas não fornece, que falta remédio nos postos de saúde, ganhou a licitação novamente, vereadora Isabela. A mesma empresa que ganhou para fornecer remédio, ela não fornece. A incompetência, talvez, do governo de não observar, ou talvez, não sei o que é feito, né, para fazer essa empresa não devia nem estar classificada para disputar uma licitação. Porque ela não entrega o remédio, ela ganha a licitação, não entrega, a gente denuncia, o povo sabe, o Ministério Público deve saber, mas a falta de remédio nos postos é real. Eu desafio qualquer um aqui, qualquer cidadão que está aqui hoje, que vá num posto médico, perto da sua casa, e procure um AS, um dipirona, para ver se tem. O que o prefeito faz apenas é muita propaganda. Propaganda na educação, por robóticas, e a gente, se for lá hoje, não tem robótica de fato. Se você vai na saúde, falta remédio. A mobilidade da cidade do Recife está parada porque o plano de mobilidade não chegou até hoje desse governo Geraldo Júlio. Estava para chegar na casa, o prefeito ganhou, volta, que a gente vai discutir e aprofundar o plano de mobilidade, e até hoje nada. Vereador Carlos Gueiro, eu tenho respeito grande a Vossa Excelência. Primeiro, o senhor é o decano desta casa hoje, uma pessoa que tem um conhecimento do regimento desta casa, é uma pessoa que merece o respeito de toda esta casa, das pessoas da cidade do Recife, como outros companheiros têm aqui. Vossa Excelência está correto quando pede verificação de quórum. Porque nós, vereadores, recebemos dinheiro público, que é o dinheiro das pessoas que pagam impostos. E as pessoas, os outros vereadores, têm que ter o compromisso de estar aqui também. O mesmo compromisso que o senhor tem aqui, eles têm que estar aqui, todos eles. Não é apenas botar o dedo e sair. Alguém acha que a TV Câmara, senhor presidente, o povo não assiste. Assiste sim. E essas pessoas que estão faltando, ou que botam um dedo e saem, para não fazer o debate político, o debate que o povo do Recife quer ouvir, vai ser julgado nas urnas. Eu, senhor presidente, sou amigo de todos dessa casa.
mas vou registrar esse fato, toda a sessão que tiver, vereador Carlos Guedes. Vou registrar porque eu estou aqui trabalhando, estou aqui cumprindo o meu papel de vereador, não que os outros não estejam, mas deviam estar presentes na sessão. Eu sei que tem reunião de comissão, tem reuniões nas empresas, tem reunião na prefeitura, mas tem que comparecer à sessão. A sessão era de segunda a quarta, agora é de segunda a terça, e o restante é solene. É preciso que os vereadores participem, para que a gente possa debater mais os problemas da cidade do Recife. Sobre a saúde, sobre a educação, sobre a mobilidade e sobre o plano diretor, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Obrigado, vereador. Último vereador inscrito, vereadora Michele Colli. Senhores vereadores, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes, senhores estudantes de direito, sejam bem-vindos à nossa casa, a Casa do Povo. E eu gostaria nessa tarde de trazer um assunto à tribuna dessa casa, que inclusive o vereador Osmar Ricardo falou ontem, mas eu gostaria de me aprofundar um pouco a esse tema relacionado aos parques da cidade do Recife. Não só o Parque Dona Lindu, mas também o Parque da Jaqueira e outros parques que infelizmente estão sendo um local onde está acontecendo muitos assaltos, roubos. Semana passada eu moro ali próximo ao Parque Dona Lindu. No domingo à tarde eu estava em casa com meu esposo e nós escutamos alguns barulhos e parecido com tiro. E quando nós fomos saber, realmente era vários disparos de tiro lá no Parque Dona Lindu. Então, é um local que está muito perigoso. E o Jornal do Comércio também mostrou, na semana passada, uma matéria falando sobre o Parque da Jaqueira, na zona norte do Recife. E um dos parques, que é, na verdade, um dos parques públicos mais movimentados da nossa cidade e que está sofrendo essa onda de assaltos. Inclusive, até arrastão também teve há uns 10 dias atrás lá no Parque Dona Lindu. Os crimes acontecem à luz do dia, deixando a população que utiliza o espaço em constante estado de alerta. A presença de um posto da polícia, no caso ali no Parque da Jaqueira, não tem inibido a atuação dos marginais. No local que era considerado pelos usuários como muito tranquilo, sinônimo de qualidade de vida, hoje enfrenta sérios problemas quanto à segurança. Inúmeros são os relatos sobre tentativas de assalto, inclusive durante os horários de pico. E essa situação também vem ocorrendo em outros parques, como o Parque Santana também. Nós já fomos procurados por moradores ali daquela região, ali também no Parque da Macaxeira, que inclusive até ao mês passado, estava sem energia e não tinha previsão da volta da energia ali para o parque, coisa que também dificulta muito, porque o lugar escuro facilita mais para a atuação. No ano passado, uma portaria da empresa de manutenção e limpeza a Inlurb estabeleceu normas de convivência nesses parques públicos. E, infelizmente, houve muita polêmica, porque realmente tinha alguns assuntos que estavam ultrapassando os limites, a exemplo de dizer, se não me engano, que as pessoas não poderiam fazer piquenique nos parques, não poderiam até namorar nos parques. E isso foi uma polêmica muito grande, a população se manifestou e foi retirado. Porém, dentro desse pacote, existia algo muito interessante que falava sobre a proibição de bebida alcoólica nos parques. Inclusive, eu tenho aqui nessa casa um projeto que tramita desde 2014, o projeto 22, que justamente dispõe sobre a proibição do consumo de bebidas alcoólicas nos parques públicos da cidade do Recife. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que sempre a utilização de drogas, seja ela ilícita ou lícita, que é o caso de bebidas, está relacionado diretamente à questão da violência. Então, se é um local onde as pessoas podem consumir livremente drogas, bebidas, né, e geralmente até jovens, como eu observo ali no Parque Dona Lindu, adolescentes, que não podem utilizar menor de 18 anos, mas acontece muito, e isso atrai muita violência, isso atrai as pessoas também que vão para assaltar. E eu gostaria de pedir à comissão
de Legislação e Justiça dessa casa, que deu parecer contrário a esse projeto, que pudesse rever esse projeto. Já foi aprovado por outras comissões, inclusive, era uma prerrogativa, inclusive da Enlurb, de que fosse realmente proibida a bebida alcoólica nos parques, e eu gostaria de pedir que esse projeto fosse reavaliado pela Comissão de Legislação e Justiça dessa casa e pudesse voltar também. Não que isso vá resolver o problema de maneira alguma, mas isso vai contribuir também um pouco para que se traga mais paz no ambiente dos parques da cidade do Recife. Então, eu gostaria de fazer essa solicitação à comissão, aos pares dessa casa, ao presidente, que esse projeto possa ser colocado, levando em consideração o artigo 4º da nossa lei orgânica, que diz que o município assegura o pleno exercício da cidadania, bem como criará os instrumentos adequados à sua proteção. Muito obrigada a todos, boa tarde, é o que eu tinha a dizer. Deus abençoe. Obrigado, vereadora. Prolongamento do expediente. Prolongamento do expediente, discussão única, 3/5 em fase de votação dos pareceres 117 de 2016 e 124 de 2016 das respectivas comissões de Legislação e Justiça, Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo 02 de 2016, da autoria da vereadora Marília Reis. Discussão única 3/5 em fase de votação dos pareceres 115 de 2016 e 150 de 2016, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça, Educação, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo 01 de 2016, da autoria da vereadora Vera Lopes. Discussão única 3/5 em fase de votação dos pareceres 156 de 2016 e 157 de 2016, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça, Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo 08 de 2016, de autoria da vereadora Marília Reis. Direto em votação. Votação 3/5. Não. Senhor presidente, são 14 votos, sim, 0 votos, nenhum voto não. Não há quórum para a aprovação da matéria, nem para continuar. Pela ordem, senhor presidente. São 3. Continuar. A votação não. A ordem do dia, só para a ordem. Não, só para o grande expediente. A ordem do dia não tem quórum. Verificação de quórum, senhor presidente. Verificação de quórum. Senhor presidente, eu pedi pela ordem. Antes. Pois não. Eu queria fazer uma solicitação, que não deu tempo de falar na tribuna. Quando o vereador o Anderson Florencio estava aqui na casa, nós tínhamos uma comissão, uma frente parlamentar sobre os parques da cidade do Recife. E eu não sei como se daria isso de forma legislativa, mas a maioria dos vereadores que faziam parte daquela comissão ainda estão aqui. E eu gostaria de convidar para que nós possamos nos reunir na próxima terça-feira, antes da sessão plenária, às 14h30, para que nós possamos
analisar de que maneira nós vamos poder contribuir com os parques da cidade do Recife sobre essa questão da violência. A gente sabe também que os parques são gestão da prefeitura, alguns problemas também que tem de ter poucos guardas municipais que não dão conta também, e de que maneira a casa pode contribuir com a questão da segurança dos parques da cidade do Recife. Então, os vereadores que quiserem participar, nós vamos conversar com o Legislativo da Casa para ver de que maneira possamos retomar e dar continuidade às visitas aos parques, para poder minimizar esse problema da violência nos parques da cidade do Recife. Obrigada. Senhor presidente, eu tenho interesse em participar. Senhor presidente, o Aleijadinho quer falar. Presidente, eu queria que Vossa Excelência me inscrevesse nessa comissão. A comissão, inclusive, eu faço parte, o vereador Eurico, mas eu acredito que aí é uma sugestão minha, que se junte à comissão de segurança, porque o caso se trata de insegurança nos parques, e não é só nos parques, é em todo canto. Então é interessante que essa comissão dos parques, que está avaliando exclusivamente as dificuldades do parque, possam se juntar à comissão de segurança com o vereador Marcos Menezes e aí sim montar uma estratégia de ação. Mas Presidente, eu queria dar uma sugestão. E a vereadora Aline já pode, inclusive, assumir o lugar do vereador Wandes Florencio, que estava na comissão. Eu agradeço a Vossa Excelência. E a mesma comissão, sendo a responsável, eu queria dar uma sugestão que pudesse ampliar para outras comissões, por exemplo, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Direitos Humanos, que também está ligada diretamente às questões relacionadas aos entornos dos parques, com a questão das lideranças, mesmo que fazem parte dos movimentos sociais. Então, eu gostaria de dar essa sugestão, porque eu acho que esse é um debate importante para essa casa e de interesse aqui de vários parlamentares. Eu não sei se talvez fosse o caso de abrir como uma frente parlamentar mesmo, como a gente militou aqui também acerca dos mercados públicos e deu muito certo. Mas fica para ser discutido nesse momento que a Comissão de Segurança se reunir, mas fica a sugestão. Eu acho que essa sugestão poderia ser para o seio da reunião da comissão, no caso, minha sugestão com a Comissão de Segurança. Senhor presidente, só questão de ordem, senhor presidente. Deixa eu escutar aqui o... Senhor presidente, só uma questão de ordem, só complementando o que a vereadora está dizendo. Colocar também a Comissão da Juventude. De ordem, eu já pediria ao presidente da Comissão de Segurança, o vereador Marcos, que comunicasse a gente de quando... Não, desculpe, Almir, o presidente da comissão, que comunicasse ou convidasse as demais comissões a participar e a gente aí participaria dessa frente. Eu também gostaria de participar. Muito obrigada. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria que as mulheres desta casa, que tanto reclamam por prioridade, por isso que a coisa, respeitassem a questão de ordem pela vez. Que eu já pedi aqui, já duas passaram na minha frente. Então eu gostaria que também os direitos dos homens nesta casa tivessem um pouquinho de valor, que elas abrissem um pouquinho já dos prestígios, dos valores, não só por ser homem, já é fraco o fato de ser homem. A minha idade, meus cabelos brancos e as minhas duas muletas, que eu estou usando muito isso para poder passar bem nos lugares que eu chego. Mas passa a sua questão de ordem. Eu vou fazer, mas não poderia perder a piada. Senhor presidente, primeiro o presidente da Comissão de Segurança é o vereador Almir Fernandes, né? E eu ia falar exatamente isso, que eu entendo que a colocação da vereadora Michele Colles é muito, muito preciosa, muito importante, e eu sugeriria ao presidente de nossa Comissão de Finanças que nos imiscuísse nesse trabalho que ela está fazendo, que essa frente parlamentar está fazendo, que nós pudéssemos nos reunir com ela, com essa frente, e neste dia a comissão também desse, avisando de antemão que não pode, tem que ser com a Guarda Municipal, porque com a Polícia Civil e a Polícia Militar, o secretário de Defesa Social não permite, né? Então a gente tem que se limitar apenas à Guarda Municipal.
Fica a comissão formada com a entrada da vereadora Aline Mariano e Vossa Excelência, a vereadora Michele Colli, se entende com o vereador Almir Fernandes e marca uma reunião. Confirmada, presidente. A reunião para quarta, terça-feira, às 14 horas. Grande expediente. A verificação de quórum de vereador Osmar Ricardo novamente. Não cabia nem uma parte de todos os vereadores, mas Vossa Excelência é um homem importante, acho o debate dessa casa importante, por isso Vossa Excelência cedeu o tempo para ele. Mas aí, reiterar o pedido e vamos. Então. Vossa Excelência não seguiu a sequência do pedido pela ordem. Depois da vereadora Michele. Porque quando a vereadora pediu primeiro para falar, terminou dando uma sequência a um debate. E fica difícil você concluir com a questão de ordem e penalizar um debate que é mais importante até do que a verificação de quórum nesse momento. Eu acho que o vereador Osmar Ricardo deve compreender isso. Mas, fazendo a verificação de quórum. O painel está aberto. Vereadora Vera Lopes. Verificação de quórum. Senhor presidente, peço que Vossa Excelência registre o resultado. Que Vossa Excelência registre o resultado. Vereadora Amy Carvalho. Quando algumas pessoas que ainda estão no plenário que precisam fazer o registro da sua presença. Vereador Marco Menezes. Doze, 13, presidente. 13 vereadores registraram presença. Acordo para continuar o debate. Vereador Henrique Leite declina da inscrição. Vereador Jaime Asfora. Osmar Ricardo declina. Luiz Eustáquio declinou. Amaro Cipriano. Vereadora Michele Colli e Eurico Freire. Declaro encerrada a sessão e convoco uma outra para amanhã no mesmo horário regimental.